Olá! Hoje a gente vai mergulhar um dos conceitos mais fascinantes da Bíblia, o jubileu. O que começa parecendo uma lei antiga, meio complicada, se revela, na verdade, uma história poderosa sobre libertação e esperança. Vamos descobrir como. A grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: o que uma lei de milhares de anos atrás sobre dívidas e terras pode significar para a gente hoje? A resposta, olha, revela uma conexão muito mais profunda e inesperada do que se imagina. Para entender o jubileu, a gente precisa voltar lá na origem. Essa lei aparece no livro de Levítico, e ela funcionava como um grande botão de reset para a sociedade de Israel. Era um mecanismo criado por Deus para restaurar a justiça e o equilíbrio. E quando é que esse reset acontecia? A cada 50 anos. O sistema era tudo baseado em ciclos de 7. Depois de 7 ciclos de 7 anos, ou seja, 49 anos, o 50º ano era declarado o ano do jubileu. Era um evento gigantesco que marcava gerações inteiras. Mas o que era exatamente o jubileu? Bom, era um tempo sagrado ordenado por Deus com propósitos bem claros: restauração social, perdão de dívidas, liberdade para quem estava preso a elas e um descanso profundo, tanto para a terra quanto para o povo. Certo, mas como isso funcionava na prática? As regras eram radicais, muito transformadoras para a época. Vamos dar uma olhada nos pilares que sustentavam essa lei. Na prática, o jubileu agia em 3 frentes. A primeira era a libertação. Qualquer hebreu que tivesse se tornado servo por causa de dívidas era libertado. A segunda, a restituição. A terra, que era a base da herança, voltava para seus donos originais, o que impediu o acúmulo exagerado de riqueza. E por fim, o descanso. A terra não era cultivada, num grande ato de confiança na provisão de Deus. Mas é aqui que a história ganha uma outra dimensão. O jubileu não era só uma lei social. Ele funcionava como uma sombra, sabe? Uma prévia, um trailer de algo muito maior que ainda estava por vir. A própria Bíblia nos dá essa chave de leitura. Lá em Colossenses a gente lê que as leis e as festas do Antigo Testamento eram sombras, mas a realidade, a substância, se encontra em Cristo. O jubileu era, na verdade, uma profecia viva. Esta conexão fica muito clara quando a gente coloca lado a lado. A libertação temporária de um servo apontava para a libertação eterna do pecado. A terra restaurada era uma figura da nossa herança eterna em Deus. E o descanso da terra, poxa, um símbolo do descanso profundo que a alma encontra em Cristo. Em outras palavras, a lei era o ensaio, Cristo é a apresentação final. E esse ensaio profético todo teve o seu clímax num momento super dramático, bem no início do ministério de Jesus. Vamos ver como essa promessa antiga se torna realidade. A cena acontece numa sinagoga em Nazaré. Jesus se levanta, pega o rolo do profeta Isaías e lê exatamente esta passagem. Uma passagem que fala sobre libertar cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Uma referência claríssima ao jubileu. Depois de ler essas palavras tão poderosas, ele enrola o pergaminho. Todos os olhos da sinagoga estavam fixos nele. E então, ele faz uma das declarações mais impactantes de todo o seu ministério. Hoje se cumpriu esta escritura. Com essa simples frase, Jesus estava dizendo: a espera acabou. O verdadeiro jubileu, o jubileu eterno que essa lei anunciava, sou eu. Ele começou agora. E aqui está a grande virada da história. O jubileu deixou de ser um evento no calendário para se tornar uma pessoa. Cristo não apenas traz o jubileu, ele é o nosso jubileu. Isso significa que não precisamos mais esperar um ciclo de 50 anos. A gente vive em um jubileu permanente. Através de Cristo, somos livres da condenação do pecado. Temos acesso a uma herança celestial que não pode ser perdida. E encontramos o verdadeiro descanso, não por causa dos nossos esforços, mas pela obra que Ele já realizou. A transformação é total. Antes, o jubileu era um tempo a se esperar. Agora, o jubileu é uma pessoa a se receber: Jesus Cristo. A promessa se tornou presença. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se o grande reset divino não é mais algo a ser aguardado, mas uma realidade disponível em Cristo, como é que isso transforma a maneira como a gente encara as dívidas, a opressão e o cansaço do dia a dia?